A paz do Senhor, aqui é a pastora Patrícia Moura, juntamente com o pastor José Arthur Moura. Estamos aqui com duas princesas aqui na sala Google Meet, por enquanto a Maria, diretamente do Piauí, Fabiana do Rio de Janeiro, a mesma cidade onde nós estamos. Mesmo bairro também, né? Até do mesmo bairro, né? E estamos aqui para dar continuidade ao estudo da firmeza da trajetória final do apóstolo Paulo, a uma direção que Deus deu. E esta semana eu estava lembrando do estudo do livro de Atos, que nós havíamos feito já há alguns anos. Estava lá no meu notebook digitado, mas todo assim, meio desordenado, meio assim, sem capricho, né, de qualquer maneira. E Deus falou, reformula, reaviva, reformula. E eu estou reformulando, eu já estou na página 48, se não me engano. O estudo de todo o livro de Atos, desde o capítulo 1 até o final, ensinando muitos e muitos e muitos princípios. E eu mesmo estou reaprendendo, está ficando uma apostila muito boa, e é a apostila que vai ser usada quando essa acabar. Quando essa acabar, nós vamos engatar, né, dar continuidade ao estudo do livro de Atos, né? Vai ficar uma senhora apostila. E engraçado assim, que está sendo da forma retrocedendo, né? Indo da parte final para a parte inicial, né? Isso, é porque essa que nós estamos estudando está focando só no apóstolo Paulo e a firmeza dele na trajetória final. Já a que vai dar sequência a essa, vai falar de Pedro, de Barnabé, todo mundo, toda a igreja de Atos, vai ensinar muita coisa pra gente. Amém? Então, pastor José Arthur, você pode fazer uma oração para nós começarmos? Amém. Pai Celestial, muito obrigado por esta noite, pela oportunidade, Pai, que nós temos de ler a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, junto com nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado, meu Pai. O Senhor venha tomar esse estudo em Tuas mãos. Coloca nos nossos lábios as Tuas palavras, que nós diminuamos, que o Senhor cresça, e que somente o nome de Jesus seja glorificado esta noite, Pai. Muito obrigado por essa liberdade que ainda temos de estudar a Tua Palavra neste país, Pai. Amém, Jesus. Amém. Na aula passada nós começamos a página 4 da apostila. Eu mandei para você a apostila, tá, Fabiana? Então nós estamos na página 4 e semana passada nós começamos a página 4 e lemos Atos capítulo 22 do versículo 1 a 21, que fala sobre a defesa do apóstolo Paulo, né? E nós vimos que o apóstolo Paulo, ele se defendeu verbalmente, usando de sinceridade, usando a própria palavra de Deus. Ele se posicionou tendo como base a justiça de Deus, não usou de violência nem de vingança humana. Nós falamos que os justos, né, aqueles que são justificados pelo sangue de Cristo, eles podem até ficar perplexos com os ataques injustos que sofrem, mas eles escolhem continuar crendo que o Deus que é justo vê tudo, que Deus continua no trono, que Deus vai julgar tudo com a sua justiça. Por isso nós podemos confiar nele e nunca escolher fazer justiça com as próprias mãos, né? Nós vimos que Deus vai julgar todo o orgulho, toda a arrogância, toda a vanglória, toda a insensatez perversa, toda a futilidade das autoridades governamentais e até autoridades religiosas. Nós vimos que Deus vai julgar o coração violento, que age com perversidade, que quer provocar guerras, dissensões, que destilam veneno, tanto no falar como no agir, e preparam armadilhas para aqueles que são justos no Senhor. Nós vimos também que a vingança pertence a Deus, que é o justo juiz, e que nós vencemos o mal com a prática do bem. E hoje então vamos dar continuidade sobre essa defesa
do apóstolo Paulo, né? Que estava sendo caluniado, que estava sendo atacado. Então vamos abrir lá em Atos capítulo 22. Atos capítulo 22, versículo 4 a 5. Atos 22. Atos capítulo 22, versículo 4 ao versículo 5. Vou ler. Você está na Nova Versão Internacional? Não, né? Nova Versão Transformadora, que é bem parecida. Tá. Eu vou ler, se tiver alguma coisa diferente aí você acrescenta. Tá bom. Tá bom, meu amor? Tá bom. Atos 22, de 4 a 5. Diz assim. O apóstolo Paulo está se defendendo. Ele está falando dele mesmo. Né? Tô dando continuidade ao que nós começamos a aula passada. Persegui os seguidores deste caminho. Caminho com C maiúsculo. Então está se referindo a Jesus. Até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Isto é, nada novo, nada do que já está acontecendo é novo. Sempre aconteceu e até a igreja ser arrebatada continuará acontecendo. Então não é motivo de espanto a notícia que até a nossa amada Soraya mandou para mim e coincidentemente, não existem coincidências, quando ela mandou para mim, eu tinha acabado de ouvir a esposa do pastor e compartilhado. Tinha acabado de ouvir, ela mandou para mim. E eu mandei até para algumas pessoas. E aqui mostra que o apóstolo Paulo, ele não ignorou o fato da religiosidade ser cruel e está perseguindo os cristãos. Ele, quando se defendeu, ele não jogou para debaixo do tapete quando ele era religioso e perseguia cruelmente os cristãos. Quando ele contou essa parte negra, né, posso dizer assim, da história da vida dele, ele estava querendo confrontar de uma forma até humilde, porém verdadeira, aqueles que agora estavam perseguindo ele, mostrando que ele também já havia sido um perseguidor. Então, o que a gente aprende? Quando nós somos confrontados com calúnias, né, com injustiças, nós precisamos nos posicionar sempre com a verdade. Se alguém nos calunia de mentirosos, uma maneira que nós aprendemos aqui é realmente, um dia eu já fui até mentiroso ou mentirosa, um dia até agi assim, eu já até persegui pessoas chamando elas de mentirosas, eu até debochei de cristãos quando eu não era cristão, né? Eu até considerei o pecado da sensualidade, da mentira, do levar vantagem em tudo, como algo normal quando eu não era cristão. E eu entendo você de estar me acusando, porque você também ainda não teve encontro com Jesus e provavelmente considera isso normal. Mas existe um caminho, que é Jesus, de transformar isso, de nós deixarmos de perseguir e até nos tornarmos perseguidos, mas por uma boa causa. Então, ele não sentiu raiva dos que estavam perseguindo ele. Isso que eu quero levar a gente a entender. Nós precisamos chegar a um posicionamento de não ter raiva. Eu volto a falar o que eu falei aula passada, se não me engano, que assim que eu soube do resultado da eleição na nossa nação,
Eu confesso que eu cheguei a sentir raiva. É humano. E eu não me considero menor, porque eu creio que muitos cristãos chegaram até a sentir raiva. Mas depois, com o tempo, eu vi que eu não sou chamada para sentir raiva, eu sou chamada para amar. Amar aqueles que me esbofeteiam, amar aqueles que falam mal de mim e orar por eles. E é isso que o apóstolo Paulo, ele se defende sim, mas não com raiva. Ele se defende permeado na justiça de Deus e no amor de Deus. É esse o posicionamento que eu preciso, que nós precisamos aprender nesses dias. E eu não estou falando nem de autoridades governamentais, eu estou falando até de pessoas que são da família, que são chegados a nós e que podem ser usados pelas trevas para nos caluniar, para nos perseguir. Nós devemos amá-los. Já partir para o perdão, já partir para o amor que perdoa. Esse que precisa ser o nosso posicionamento. E é na nossa força? Não. É na força do Senhor, é na nossa escolha. O Espírito Santo não vai dar graça e força a ninguém que não escolher. A gente escolhe amá-los e o Espírito Santo nos capacita. Ai, pastora, eu já sei disso. Saber disso, quando não precisa fazer essa escolha, é muito fácil. Agora, saber disso e escolher isso na hora H, aí, como dizia minha mãe, a porca torce o rabo, é um ditado antigo, né? A coisa muda de figura. Enquanto tá só na teoria, é muito lindo. Na hora do vamos ver, deixou de ser lindo e passou a ser algo sério, né? Eu vou pedir então agora que o pastor leia, depois vou pedir a Maria, a Fabiana e assim, a Soraya e assim por diante. Pastor, você pode reler pra gente? Reler, porque já foi lido, né? A aula passada nós lemos Atos 22, de 1 a 21. Você pode reler pra gente, pastor? Atos 22, do versículo 6 ao versículo 11? Sim, eu vou ler na nova versão transformadora. Se houver alguma diferença, né? Vocês notem aí. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente, uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei, e a voz respondeu: Sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego, e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Todo mundo prega essa cena, é conhecida por todos, né? A conversão do apóstolo Paulo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, o que me chamou mais atenção, é que Jesus, ele apareceu para o grande e mais cruel perseguidor da igreja. É verdade. Aqui Jesus está ensinando que ele amou Paulo ainda na posição de perseguidor. De assassino. Ele não matava com as próprias mãos, mas ele mandava matar. Ele não prendia com as próprias mãos, mas ele mandava prender. Ele era sórdido. Ele ficou segurando o manto de Estevão, apreciando Estevão ser morto a pedradas. E... ai, que susto. Desculpa. Não, que isso? Então, dando continuidade aqui, então tava lá, imagina a cena. Tá lá, ele tava indo para Damasco não fazer um tour, não fazer um passeio turístico. Ele tava indo lá para prender e matar e arrastar cristãos. Aí tá lá ele indo, Jesus aparece para ele. E Jesus não apareceu para ele para dizer: Paulo, eu vim aqui para te condenar.
Daí falou, Paulo, por que você está me perseguindo? Gente, que amor é esse? Esse amor é constrangedor. É um amor que chega, Paulo, por que você está me perseguindo? Eu quero salvar você. Naquele momento, algo aconteceu dentro do apóstolo Paulo. Inclusive, a tradução original, né, desse trecho, a NVT e outras versões, elas não fazem essa observação, né? Mas Jesus também diz, nesse trecho aqui, né, dura coisa, nas traduções mais antigas, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Em outras palavras, dura coisa é dar coice em uma... porque o aguilhão era um pedaço de madeira com uma ponta de ferro ou de madeira que era usada para espetar o boi quando ele estava rebelde. Então era usado para forçar o boi a entrar na linha, né? Então quando Jesus fala dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, dura coisa é você ficar dando coice em algo que você não vai poder resolver, porque a igreja, ela pode ser perseguida, ela pode ser morta, mas jamais vai deixar de estar no planeta Terra até o arrebatamento da mesma. Foi isso que Jesus falou para ele, né? E por que o apóstolo Paulo está recontando, né, essa experiência dele? Não era para se vangloriar, era para apontar sobre o grandioso perdão de Deus através de Cristo. Ele, né, Paulo, ele entendia que ele foi grandemente perdoado ali. E ele estava demonstrando para aqueles que estavam perseguindo, olha, vocês estão me perseguindo, mas assim como eu fui perdoado por Jesus a caminho de Damasco e transformado por ele, vocês também podem. Da mesma forma que Jesus não veio em tom acusatório, Jesus não chegou, Paulo, você está me perseguindo, você merece agora só o inferno, não tem mais jeito para você. Não foi assim. A pergunta dele foi, você pode ser transformado. Eu tenho um propósito para a sua vida. Então não existe perseguidor que não possa ser transformado. Aquele que te lançar numa prisão, aquele que te bater na face, aquele que arrancar os seus bens, né? Tem um texto na Bíblia que fala que eles se alegravam pelo espólio dos bens deles. Confisco, né? Pelo confisco. Eles estão levando meus bens e eu estou alegre. Nós precisamos urgentemente, eu preciso alcançar este nível de fé. Estão levando todos os meus móveis e eu estou me alegrando. Estão batendo nas minhas costas. Coincidentemente, e não existe coincidência, eu hoje estava digitando Atos 16, que eu estou refazendo a apostila de Atos. Eu estava em Atos 16, no espírito de adivinhação. Quando eles expulsaram o espírito de adivinhação e foram lançados no cárcere. E a foto que eu coloquei na apostila tem um pezão de cada um, com as correntes, e um sorrindo pro outro. Eu falei assim, coincidentemente, justamente quando eu vi hoje a notícia do pastor que foi preso porque pregou contra o espírito de feitiçaria, eu estava justamente na apostila e há trechos nítidos onde eu falo contra a feitiçaria, onde eu falo contra a adivinhação. Eu falei, que legal, estamos na mesma vibe. Então, não é hora de retroceder, é hora de amar, de pregar a verdade. A verdade não pode ser deixada, né? Porque Jesus falou, se vocês se omitirem, as pedras vão clamar. Eu não quero pedra pregando no meu lugar, prefiro eu pregar. E se eu tiver que pregar na prisão para as pessoas presas, legal, ganhar os presos todos para Jesus. Então, não é hora de ter medo, nós precisamos vencer o medo. O inimigo, ele quer intimidar a igreja. Ele quer podar a igreja no mau sentido. Ele quer que a igreja pregue só o que é para ser pregado. Só que não. É verdade. Né? Aquele trecho que eu falei para você, do aguilhão, né? Na verdade está lá em Atos, você não precisa abrir não, é só anotar. Atos capítulo 9, versículo 5.
Em algumas traduções tem o que eu acabei de falar, em outras você não vai encontrar isso. Provavelmente você vai encontrar o que eu falei na corrigida ou nas traduções mais antigas, Almeida Corrigida Fiel ou algumas outras mais antigas ou revisada, né? É só para uma observação, tá? Então, aqui em Atos 22, de 6 a 11, o apóstolo Paulo, em sua defesa, mostra o grande perdão de Deus, né, para aqueles que se arrependem. Assim como o apóstolo Paulo se arrependeu, ele também estava mostrando que havia possibilidade daqueles que estavam acusando ele também de se arrependerem e serem perdoados. Isso, a gente está na página 4 da apostila A Trajetória Final do apóstolo Paulo, para quem ainda não se situou, tá? Eu vou pedir então que a Maria, vou seguir aqui as figurinhas, né, que estão aqui para mim na imagem. Maria, você pode ler para gente 1 João, epístola, lá no finalzinho da Bíblia, epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Pode ler pra gente, Maria. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Existe uma condição. O apóstolo Paulo queria estar dizendo, vocês vão ser perdoados pelo que estão fazendo para minha vida. Não. Deus ama vocês como me ama, só que Ele só perdoa se houver arrependimento e confissão de pecados. Exato. Pode falar. Fala, amor. A palavra confessar no original grego, ela significa homologel, que é dizer a mesma coisa. Talvez você já tenha ouvido essa palavra em português, que é homologar, né? E no grego é homologel, ou homologel, não sei a pronúncia correta, mas é dizer a mesma coisa. Então, quando você confessa os seus pecados, você está dizendo a mesma coisa que Deus está dizendo. Por exemplo, se Deus fala que a mentira é mentira, aí eu falo, a mentira é mentira e eu vou abandonar a mentira. Se Deus fala, pare de falar mal dos outros, eu falo, e Deus está falando, não posso falar mal dos outros, então não vou falar mais mal dos outros. Eu estou confessando, isto é, dizendo a mesma coisa que Deus diz. Eu até comentei com minha esposa hoje que eu vi um adesivo num carro assim gigante, escrito Salmo 91. E aí na mesma hora Deus falou, não adianta colocar adesivo, não adianta colocar a Bíblia dentro do carro aberta no Salmo 91, isso não vai te proteger de forma nenhuma. O que vai te proteger, e Deus me fez lembrar o versículo que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, habitar fala de intimidade com Deus. Só vai ser protegido por Deus aquela pessoa que está com intimidade com Ele, isto é, que entregou a vida a Jesus Cristo. E outra forma, Deus também me lembrou de Amós que fala, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Está lá escrito na Bíblia. Depois você vê lá em Amós, só esqueci o capítulo e o versículo. Mas, o que acontece? Só se você estiver nas mãos de Deus você vai ser protegido, tá? A gente tem que lembrar que aqui o apóstolo Paulo, ele não estava dentro de um templo, ou de uma sinagoga, ou dentro de uma casa pregando. Ele estava acorrentado, debaixo de acusações e se defendendo. E ainda assim ele estava pregando a verdade. É verdade. Então, a gente não tem que pregar a verdade em condições favoráveis só. Nós precisamos aprender a continuar pregando a verdade, mesmo em condições desfavoráveis. Pregar num lugar todo limpinho, bonitinho, com ar-condicionado, ventilador, todo mundo sentadinho, né? Tá com violão, com a guitarra, tudo bonitinho, pianinho, com microfone, pianinho ao fundo, qualquer um. Agora pregar acorrentado, depois de ter sido arrastado pelos soldados, pedindo permissão ao centurião para poder pregar.
e aí, em defesa dele, e ele se defendendo na escadaria antes de ser levado preso, porque ele foi levado preso. Mas antes de ser levado, ele então teve a oportunidade, e ainda assim ele pregou, é outra coisa. Ele estava debaixo de injustiça política, injustiça emocional, injustiça religiosa, traição daqueles que eram compatriotas deles, que ele era judeu e os que estavam perseguindo ele eram os judeus, e ainda assim ele escolheu pregar. Só que ele pregou a verdade e falou: olha, eu fui perdoado, mas eu fui perdoado no caminho de Damasco porque eu me arrependi. Então, aqui em 1 João 9, que a Maria leu, mostra se confessarmos. Agora, como as pessoas vão confessar os pecados se o Espírito Santo não convencer? E como o Espírito Santo vai convencer se elas não ouvirem a pregação da verdade? É uma equipe. Nós pregamos, o Espírito Santo convence e a pessoa se arrepende. É verdade. E se nós começarmos a omitir e a não pregar mais aquilo que não é considerado politicamente correto no novo normal, como as pessoas vão entender que estão vivendo na prática do pecado? Então o Senhor não precisa de covardes. Quando fala que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de intrepidez, não é intrepidez para alcançar bens materiais. Muita gente usa isso. Fé para ficar rico. Não. É fé para continuar fazendo a vontade de Deus, mesmo acorrentado. É fé para continuar fazendo a vontade de Deus, mesmo quando todos estão contra você. É para isso que serve a fé. Essa é a fé que o apóstolo Paulo tinha. Só citando o trecho que eu falei, Amós 3, versículo 3, não precisa abrir agora não, é só para você anotar mais tarde. Agora vamos para a página 5 da apostila. Eu vou pedir então que a Fabiana leia em alto, chega bem pertinho para a gente ouvir você. Atos 22, de 12 a 15. Atos, capítulo 22, do versículo 12 ao versículo 15. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: Deus, nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Vereis o e ouvireis uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. É isso, até o 15. Muita gente questiona por que ele teve que ficar cego para depois enxergar. O que isso tem a ver com a conversão? Muita gente não entende, só sabe o que aconteceu. Isso foi para mostrar ao apóstolo Paulo que ele era cego espiritualmente. A cegueira que Deus permitiu no natural foi para que até a chegada de Ananias orar por ele entendesse o quanto ele era cego espiritualmente. E recobrar a visão era para ele entender que agora Jesus estava permitindo que ele enxergasse espiritualmente a verdade. Deus permite algumas coisas nas nossas vidas no natural para nos ensinar um paralelo no espiritual. Imagina na cabeça de Paulo, ele cair do cavalo, ter aquela visão do Senhor Jesus falando com ele, ficar cego e ter que ser levado
até Damasco por aqueles que estavam com ele. Ele era um líder. Ele era um estudioso, ele era um homem muito importante e agora estava cego, tendo que ser levado para Damasco. Ali o Senhor quis ensinar para ele que ele era cego espiritualmente e a humildade. Cheio da autoridade, né? De repente um homem montado num cavalo cheio de autoridade estava sendo levado cego por aqueles aos quais ele tinha autoridade. Ali, naquele momento, ele teve que aprender o que era humildade, o que era depender daqueles aos quais ele mandava. Né? E aí, quando Ananias foi e orou por ele não só recuperou a visão. Além de recuperar a visão, ele recebeu uma profecia. Né? Ele falou, olha, Deus escolheu você para conhecê-lo, para ouvir as palavras da sua boca, e você vai ser testemunha dele a todos os homens daquilo que você viu e ouviu. De Paulo perseguidor, ele passou para Paulo testemunha de Jesus, mas teve que passar pela estrada da humildade e do reconhecimento de que ele era cego e precisava enxergar com os olhos de Jesus. Não dá para testemunhar Jesus sem aprender a humildade e sem aprender que sem Jesus você é cego. Enquanto houver soberba e achar que pode enxergar sem Jesus, você não testemunha Jesus, você testemunha qualquer coisa, menos Jesus. Então, aqui na apostila fala, o apóstolo Paulo reconheceu que foi também um religioso espiritualmente cego, mas a ter um encontro com Cristo, ele voltou a enxergar. Muita gente só foca no milagre. Ele era cego e voltou a enxergar. Tem muita gente enxergando cega e tem muito cego enxergando. Ele tanto enxergou fisicamente como ele passa agora a enxergar espiritualmente. Exatamente. Você vê que coisa linda? Muito lindo, muito lindo. Em Atos 22:14, que já foi lido, né, pela Fabiana, o apóstolo Paulo entendia o sentido da existência, conhecer a vontade de Deus, ver e ouvir Jesus. Olha o que fala no 14, eu vou ler de novo. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. E depois, então, ele seria uma testemunha. O que está acontecendo? As pessoas querem pregar, querem testemunhar, sem antes ter conhecido a vontade do Senhor, sem antes ter visto o Senhor, isto é, ter desenvolvido uma intimidade com o Senhor e sem antes ter ouvido as palavras da própria boca do Senhor. Ninguém está preparado para testemunhar Jesus só ouvindo pregações. Você precisa ouvir Jesus. Você precisa aprender aos pés de Jesus. Né? Ninguém está preparado, ninguém nunca está totalmente preparado, mas ninguém tem como alcançar vidas expressando Jesus sem ter um relacionamento com Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, Deus chamou ele para conhecer a vontade dele, ver Jesus e ouvir Jesus. Isso fala de quê? De intimidade. O apóstolo Paulo só teve êxito como testemunha quando ele entendeu que não é conhecer Jesus por outros, é conhecer Jesus pessoalmente. Não é só ouvir pregações, é ler a Bíblia e ouvir o próprio Senhor Jesus. Não é andar na carona do outro, é andar com Jesus. É isso que te faz uma testemunha. O que te faz uma testemunha não é viver como o outro vive, é viver como Jesus vive. E isso é que Paulo aprendeu. Porque Paulo, ele conhecia o Antigo Testamento mais do que muitos que haviam se convertido.
Ele estudou com Gamaliel, o cara era muito letrado, o cara sabia tudo da lei. Ele era imbatível. Mas ele considerou isso tudo como esterco para conhecer a Cristo, que ele entendeu que o muito conhecimento incha, mas conhecer a Jesus te faz testemunha. É verdade. Ele entendeu isso, né? Agora eu vou pedir que a Soraya leia pra gente, por gentileza, Atos 22, 15 e 16. Nós já lemos o 15, mas eu gostaria que ela lesse de novo. Atos, capítulo 22, versículo 15 e o versículo 16. Você pode ler, amada? Posso, querida. Pois serás sua testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tens visto e ouvido. E agora, o que mais esperas? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Não há tempo para perder. Bom, já viu Jesus? Já ouviu Jesus? É chamado para ser testemunha? Tá esperando o quê? Um raio cair na cabeça? Não, levanta, vai ser batizado nas águas, já entregou sua vida a Jesus e pronto, vamos fazer a obra de Deus. Né? Eu posso falar que tem pessoas novas convertidas, com pouco tempo no Senhor, que já estão com mais intimidade do que pessoas que estão anos no Senhor. Porque não é o tempo, é a intensidade do teu coração. E Paulo era intenso. Paulo tinha muito menos know-how, tempo, que Pedro e os outros que andaram com Jesus tete a tete. É verdade. Porém, ele era intenso. Paulo era tudo ou nada. Era tipo assim, ou vai ou racha. Era, dou tudo de mim. E é essa a igreja que Deus está levantando para esses dias. É uma igreja de tudo ou nada. Não tem meio termo. Eu vou dar um pouquinho de mim. Não, o Senhor não quer um pouquinho de você. O Senhor quer tudo de você. Como ele quis tudo de Paulo. Não quer dar tudo de você, então não precisa dar nada. É que nem Ananias e Safira. Né? Dar uma parte, segurar uma parte para você. Ou é tudo para mim ou é nada para mim. Pode ficar com tudo. É tipo assim, entendeu? Essa é a igreja que Deus está levantando. Uma igreja intensa. Uma igreja intensa na adoração. Uma igreja intensa na oração. Uma igreja intensa no amor ao próximo. Uma igreja intensa na palavra. Eu creio que essa é a igreja que o Senhor está levantando, a noiva. Ela é assim. Nada menos que isso. E a questão de esfriar espiritualmente, né? Ela decorre de uma falta de cultivo da intimidade com Deus. No Velho Testamento, existe um trecho que fala que era obrigação do sacerdote manter a chama de Deus acesa. Era obrigação do sacerdote. Na verdade, agora, no Novo Testamento, isso não mudou. Nós temos a obrigação, e não só os líderes, de manter a chama acesa. Como? Lendo a Bíblia todos os dias, orando, ajudando os necessitados, ouvindo os irmãos que estão precisando de ajuda, se possível ajudar quando você tem condições para isso. Orar uns pelos outros. Então o esfriamento espiritual, ele só vem se você parar de fazer as coisas, como aquela parábola do semeador, né? Veio a fascinação das riquezas, as lutas da vida e a pessoa para. Quem escolhe o tipo de coração que vai ter é você. E frente às dificuldades da vida, nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Isto é, nós não podemos parar. Se nós pararmos, nós vamos esfriar. Porque aquele que está em pé, eu repito, cuide para que não caia. Me veio até agora sobre as virgens, né? A todas foi dado lamparina. Exato. O Senhor não negou lamparina para ninguém. A lamparina ele deu. O azeite inicial ele deu.
Agora, o azeite reserva é problema seu. E todas eram virgens. E todas eram virgens, quer dizer, todas eram noiva. Agora, o azeite reserva é problema seu. É sua escolha. Ele deu a lamparina e o azeite inicial, que é o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo. Ele te deu de presente. A salvação, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Agora, como você vai desenvolver a salvação e como você vai se manter cheio do Espírito Santo, que é o azeite de reserva, o problema é seu, né, dele. Tá lá em Efésios, né? Enchei-vos do Espírito. Isso aí não é o batismo com o Espírito Santo. É uma experiência posterior Diária. ao batismo com o Espírito Santo. Tá lá em Efésios. Como é que você se enche do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, considerando os outros superiores a você. Olha aí, não tem lugar para arrogância no se encher do Espírito Santo. Está lá em Efésios capítulo 4. Por isso que o noivo se sentiu à vontade de bater a porta nas que não tinham reserva de azeite. Porque, eu estou conjecturando, é como se falasse, dei lamparina e dei azeite inicial, vocês não têm azeite de reserva porque não quiseram. Foi avisado e vocês não quiseram. Tchau. O noivo, é mais ou menos isso, na dureza. Porque ele fala que ele fechou a porta na cara. E uma frase muito característica, né? De impedir aquelas virgens de entrar ali na porta, foi que ele falou: eu não vos conheço. O que faltava a elas não era só a busca diária de Deus, era que significa falta de intimidade com Deus. Quando Jesus fala, eu não conheço você, ele está dizendo, você tem me buscado todos os dias? Você tem lido a palavra de Deus todos os dias? Você tem orado todos os dias? Você tem ajudado o seu irmão necessitado? Você tem procurado saber se alguém está com problema e ajudado esse irmão se está com problema? É isso. Eu vou pedir a Sorek ler também, que faz parte do mesmo parágrafo, se puder, amada, Atos 1, versículo 8, que é que Paulo entendia que o nosso chamado em Deus é ser testemunha viva de Cristo, não uma testemunha religiosa, mas uma testemunha viva. Atos 1, 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então você escolhe ser testemunha, e quem te capacita? O Espírito Santo de Deus. Por isso, até para ser testemunha, nós precisamos estar nos enchendo todos os dias do Espírito Santo de Deus, com uma vida de leitura bíblica, de oração, de adoração, de entrega, de amar os irmãos. E testemunha não é só ir para a praça ficar distribuindo folheto evangelístico. Na verdade, ser testemunha é expressar o caráter de Cristo na sua vida diária. Exatamente. Não é para mentir, não é para falar mal dos outros, não é para enganar os outros, né? Nós somos tentados todos os dias a fazer coisas erradas, todos os dias. O inimigo bombardeia as nossas vidas diariamente para fazer coisas erradas. E aí que entra o verdadeiro testemunha de Cristo, aquele que tem o caráter de Jesus Cristo. Agora eu vou pedir que a Aline, a Aline. É verdade, esse louvor é lindo, da lenha. Vamos lá, Aline, você leia pra gente, querida, por gentileza, Atos 22, de 17 a 21. Diz assim: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente
consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Nossa. Cara, acabou de se converter. Ele nem fez. Ele já tinha que sair fugido. Não deu tempo nem de ir assim, ai, de se alegrar. A primeira obra a ser feita, qual foi a primeira obra que o apóstolo fez? Fugir. Fuja. Nossa, e quem apareceu para ele foi o próprio Jesus. O próprio Jesus falou. De novo apareceu para ele. Saia de Jerusalém, porque eles não vão aceitar seu testemunho, vão perseguir você, vão querer te prender, vão querer te açoitar, como você fez com eles. Vai embora. Outra coisa, Jesus não jogou na cara de Paulo que ele consentiu na morte de Estevão. Você pode perceber no texto, ele não fala, ó, meu filho, não, você pecou bastante, não. Falou, vai embora. Porque o pecado dele já tinha sido perdoado. Ele até falou para Jesus, eu consenti na morte de Estevão, de repente... O Senhor não deu nenhuma nem duas. Eu tô conjecturando, isso não é bíblico, eu tô conjecturando, é uma ideia minha. De repente até passou no coração dele humano, de repente até mereça isso, ser perseguido, porque, nossa, eu semeei isso, eu tava ali quase que aplaudindo Estevão ser morto com pedras, né? Mas Jesus não deu nem bola para isso, falou assim, vai embora que eu vou te usar para os gentios. Sai de Jerusalém. Ali era uma fuga programada. Fazia parte do propósito. Você tem que fugir daqui para eu te usar para os gentios. Você ficar aqui só vai pregar para os judeus. Esse não é o propósito na tua vida, então vai embora daqui. Né? Então, debaixo de ameaças, era uma fuga para que o ministério que Deus tinha para a vida de Paulo acontecesse. Então, o que acontece na nossa vida, tudo tem um propósito, assim como tinha na vida de Paulo. Por exemplo, ser preso ou não, ser xingado ou não, tem horas que a gente não entende, mas tem um propósito, né? Hoje eu entendo, vou falar bem básico para poder ir para o YouTube, hoje eu entendo que algumas coisas que aconteceram na minha vida foi preparo. Eu amadureci, eu tenho muito que amadurecer, mas eu olho para aquela Patrícia de 10 anos atrás, não tem mais nada a ver. É outra Patrícia, mas não foi fazendo crochê. Certamente que não. Eu e o pastor Zé Arthur passamos, nós não temos o know-how do apóstolo Paulo, mas eu poderia escrever uma carta. Cirurgias, muitas cirurgias, filho na UTI, muita privação financeira, sozinha numa casa com o marido trabalhando longe, ameaçada, escorraçada, xingada de bruxa. Talvez eu tenha uma cartinha também para escrever algumas coisas. Mas isso traz alegria. Quem vê eu rindo, o meu irmão que não é cristão, né, meu irmão Guilherme, ele falou uma vez pra mim, há muito tempo atrás, ele assim, você é muito estranha, minha irmã. Você passa pelas lutas e tá sorrindo. Você passa pelas coisas e continua vivendo, sorrindo, falando de Jesus. Eu falei pra ele, porque a minha alegria não vem das coisas. A alegria do verdadeiro cristão, como era na vida do apóstolo Paulo, não é se você está passando ou deixando de passar. A alegria é a alegria de estar passando. Eu estou passando e continuo amando o Senhor. E isso alegra. Porque o verdadeiro milagre não é não passar. O verdadeiro milagre é como era com o apóstolo Paulo. As pessoas falam, não, é só vitória. Essa frase enganosa de uma religião não tinha na vida do apóstolo Paulo. Porque você lê a carta do apóstolo Paulo, o que menos tinha ali era vitória aparente. Mas a vitória que o apóstolo Paulo viveu é a verdadeira vitória. Tô naufragando, que legal! Levaram meus bens, que legal! Fui acorrentado porque expulsei o espírito de desviação, que legal! Fui chicoteado, que legal! Fui apedrejado, que legal! Desci no cesto, que legal! Ele sofria emocionalmente? Sim, ele era um ser humano.
Mas isso não, o legal que eu falo é que nada disso paralisou ele. E aí, por isso que a gente está estudando sobre o apóstolo Paulo, porque nós precisamos imitá-lo. Algemas não podem nos paralisar. Calúnias não podem nos paralisar. Aquele que por causa de uma aflição fica abatido, quão fraco é. Se alguém vem e xinga a gente de bruxa e a gente paralisa, então o que será da gente mais adiante? Não é hora de paralisar. Eu incentivo, eu não sou perfeita, tenho muito que aprender. Nossa, coitada de mim. Mas uma coisa que eu já aprendi um pouquinho no Senhor foi firmeza. Sabe? E a firmeza, ela vem quando a gente se apaixona. O apóstolo Paulo, ali a caminho de Damasco, ele se apaixonou por Jesus. Ele olhou para Jesus e falou assim: eu me apaixonei. O que a igreja precisa é voltar a se apaixonar por Jesus. É olhar para Jesus: Jesus, eu quero o Senhor, seja onde for. É isso que traz firmeza. É se apaixonar, é acariciar Jesus, é olhar nos olhos de Jesus e falar: Jesus, o que eu mais quero é o Senhor, o resto não importa. É exatamente isso. Já lemos Atos 22, 17 a 21. Firmeza. Então, erro de digitação, né? Vocês consertem aí, porque a pastora Patrícia não é perfeita, né? Digita às vezes errado. Fala, um posicionamento de formeza, não. É de firmeza. Põe um izinho aí. Vou consertar na minha para depois ajeitar lá. Então, um posicionamento de firmeza, transparência, ousadia e sempre a verdade. Essa foi a defesa do apóstolo Paulo. Quer se defender? Não pode abrir mão de firmeza, transparência, ousadia e falar sempre a verdade. Né? Agora vamos para Atos, deixa eu ver. Então vamos ler agora Atos 22, de 22 a 30. Eu vou ler, depois os outros textos os outros vão ler. Atos 22, de 22 a 30, diz assim. O vento mandou para o 24. Diz assim: a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram. Depois de tudo que o apóstolo Paulo falou, tudo tão verdadeiro, tão tremendo, tão profundo, tira esse homem da face da terra. Ele não merece viver. Meu Deus. Acho que eu já ouvi essa história antes. Antes de eu continuar lendo, olha a frustração. Gente, eu acabei de pregar tudo que eu preguei. Eu acabei de falar e testemunhar tudo que eu testemunhei e ainda querem a minha morte. É que eles ouviram, mas não escutaram. Exatamente. Não prestaram atenção, né? Versículo 23. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e depois interrogado. Primeiro apanha, depois você é interrogado. Para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: você tem o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado. Olha o posicionamento. Não é errado fazer jus ao seu direito. Ele era romano e não podia ser açoitado. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania.
Ele estava questionando, como que você é cidadão romano? Eu paguei um alto preço por ela. Respondeu Paulo, eu a tenho por direito de nascimento. Isto é, eu sou melhor que você. Você pagou, eu tenho por nascimento. 29. Os que o interrogá-lo, retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, ele não foi açoitado, mas ele continuou preso, tá? No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes. Quer dizer, Paulo só foi liberto no dia seguinte, ele passou a noite no chilindró, né? E ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou a eles. Olha só, o título da apostila dessa parte é A Reação dos que Ouviram a Defesa de Paulo. Primeiro, eles rejeitaram e ameaçaram Paulo de morte, movidos por um egoísmo discriminador. Nós vimos isso em Atos 22, 21 a 22. Quem é que estava querendo que o apóstolo Paulo fosse morto? Os romanos? A população, os judeus. Os gentios? Não. Os judeus religiosos. Quem serão os nossos maiores perseguidores até o arrebatamento da igreja? Os fariseus religiosos. Os religiosos. Serão os nossos maiores perseguidores. É o falso. Disfarçados de igreja? Hã? Disfarçados de igreja? Eu creio que vai haver uma clareza. Lembra que o anticristo tem o apoio do falso profeta? O falso profeta é a única religião mundial. A gente vai ver nitidamente quem é igreja e quem não é. Não vai ser mais disfarçado. Vai se dizer temente a Deus, mas a gente já não vai mais vê-los como igreja, e sim como religiosos. Vai haver uma nítida separação. Já está começando a haver uma nítida separação entre aqueles que são verdadeiros cristãos discípulos e os religiosos. Exato, e eu não posso dar muitos detalhes, mas isso já acontece atualmente na nossa nação, né? Onde alguns que se dizem cristãos, alinhados com as doutrinas e preceitos, né, do governo, né? Eles estão se alinhando, omitindo trechos da Bíblia, das Escrituras, para se adequar à nova realidade mundial, mais alinhada com o anticristo, né, na verdade. Está cada vez mais pipocando líderes, pessoas que se diziam cristãs, se alinhando com o novo normal, com as novas diretrizes, tornando o que é santo em profano e alterando a palavra, tornando ela compatível com o que está sendo considerado como normal. E esse movimento é mundial, envolvendo a mídia, né? Mostrando que coisas são normais. Isso, a mídia que eu falo envolve canais de televisão, canais de TV a cabo, jornais, internet, rádio, tudo concorrendo para tentar mudar a mentalidade da população de forma que ela se adeque ao novo normal, né? No caso, essa religião oficial que vai se levantar, né? Essa religião oficial que vai se levantar mundialmente, eu creio que essa religião é que vai perseguir os cristãos. Com certeza. É que eu posso dizer que muitos falam ecumênica, né? Ela vai tornar todo mundo igual. Exato. E como nós, verdadeiros cristãos, não vamos nos sujeitar a isso, vamos ser perseguidos. Isso aí. E essa religião, na verdade, ela está sendo apoiada de forma muito clara
através, se você já estudou Apocalipse, né, a parte da Babilônia, que é o sistema de valores que é contrário à palavra de Deus, está sendo apoiada fortemente para que quando ela se instalar, essa religião mundial, a mente da população já esteja preparada para receber esse novo normal. Aceitar, né? Exatamente, foi aquilo que nós estudamos no Apocalipse 13 ou 14 com a pastora Patrícia, com o número 666, né? É a frase que já vem sido dita há muito tempo e muitos não estavam percebendo. O que tem? O que tem isso a ver? Nada a ver. Nada a ver, né? É normal. Estamos num século 21. tal. É a modernidade. Temos que nos adequar. São frases que já vêm sendo ditas, Trabalhadas, mas que né? agora estão sendo praticadas. Exatamente. Aí que fala, Paulo só não foi açoitado porque ele era um cidadão romano. E aí que eu quero mostrar que não é pecado e nem é covardia usar informações, dados lícitos para sua defesa. Né? Por exemplo, aquele pastor que foi preso, não é errado ele fazer uso de advogados, lutar na justiça para ser solto. O Senhor não nos chama ao conformismo. O Senhor nos chama à firmeza. Isso. Conformismo é, eu tenho direito, mas não vou fazer uso dele. Se Deus te deu alguns direitos, faça uso, desde que não fuja da santidade, da verdade e de estar sempre servindo a Cristo. Exato. Né? Agora eu vou pedir que Maria leia Atos 22, de 25 a 29. Lê pra gente de novo. Eu já li, mas lê de novo. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer? Este é o cidadão romano. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido o cidadão romano. Até aí. Veja, ele não chegou. Vem cá, você não pode me prender não, hein? Eu sou romano, não. Ele questionou, você pode me açoitar eu sendo romano? Olha a humildade dele. Ele fez uso do direito dele. Ele sabia a resposta. Ele podia falar, olha, você não pode me açoitar não, eu sou romano, hein? Vai dar ruim pra você. Não, ele perguntou. Essa pergunta mostra humildade. Ele fez uso do direito dele com humildade, fazendo uma pergunta que ele já sabia a resposta. Ele não impôs algo. Ele levou o centurião e o comandante a pensarem. E esse tem que ser o nosso posicionamento. A gente não está aqui para sair confrontando de forma áspera aqueles que se levantam a nós. Nós estamos aqui para levá-los a pensar. Agora, se eles vão pensar ou não, aí são eles e Deus. Nós estamos aqui para levar coisas coerentes, mostrar coisas na palavra, né? Então, Paulo, ele era cidadão romano, ele não foi chicoteado, açoitado, né? Mas ele foi levado como um criminoso, ficou preso uma noite inteira. E naquela época, ficar preso uma noite inteira era horrível. Mas hoje, então, só Jesus na causa, né? Então, ele ficou preso a noite inteira e foi levado como um criminoso para ser julgado pelo Sinédrio. O Sinédrio era Supremo Conselho Tribunal, ajeita aí, tribunal entre os hebreus, né? Ele foi para ser julgado pelo Sinédrio e ele foi para ser julgado pelos chefes dos sacerdotes judeus. Até coloquei a foto aqui de Paulo diante dos sacerdotes, os barbichas brancas,
Eles estão sempre colocados com aquelas barbichas brancas, né? E aqui mostrando uma foto como era o Sinédrio, né? O acusado ficava no meio como um criminoso. Nossa, olha só. Eram 2 oficiais e os religiosos acusadores todos em volta, né? Tinha a presidência, tinha os membros, né? 35 de cada lado. E o acusado, o apóstolo Paulo, ficou aqui no meio, diante dessa galera toda, tratando ele como um criminoso. A gente olha assim, que bonitinha essa foto. Bonitinho porque não era você que estava lá. Porque era uma situação extremamente constrangedora e cruel para alguém que não era criminoso. Então, venhamos nos espelhar no apóstolo Paulo, né? Porque quando a gente fala do exemplo de Jesus, a gente fala, ele era filho de Deus, nem pecou. O apóstolo Paulo era humano como a gente também, né? Ele tinha problemas. Ele brigou feio lá com Barnabé, João Marcos, se desentenderam, foi um para cada lado, mostrando a humanidade deles. Mas ainda assim, ele se mantinha firme. Então, ter alguns problemas ainda de personalidade, que certamente o apóstolo Paulo tinha, que ninguém é perfeito, não é carimbo para dizer, eu não consigo ser firme porque eu tenho problemas. O apóstolo Paulo também tinha, mas isso não é desculpa para não ser firme. Amém? A gente não leu o 30, leu? Lemos.